Bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Geisiane e hoje eu quero contar pra vocês como que eu manifestei a minha casa através da lei da atração. Há 4 anos atrás, eu estava passando por uma situação muito complicada. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina de 6 anos, que hoje tem 6 anos, eu tenho um menino de 10 anos e nós morávamos de aluguel. Só que no decorrer de 10 anos, eu sempre morei de aluguel. Eu já perdi até as contas de quantas casas eu já morei. Provavelmente em torno de umas 30 casas, em lugares diferentes. Sempre acontecia alguma coisa. Ou eu era expulsa por causa das crianças, ou porque o aluguel era muito caro e eu não conseguia pagar. E assim por diante, ficava longe da escola das crianças e eu precisava me mudar constantemente para lugares menores, mais barato e enfim. Só que chegou uma época que eu estava passando por uma situação muito complicada. Eu estava morando de aluguel e eu me via sufocada, porque a minha vida, ela não mudava. E eu falava, cara, todo mundo tem uma casa, todo mundo pode, por que eu não posso? Foi quando eu vi um vídeo da Beth. A Beth falava sobre a lei da atração. E eu comecei a ver os vídeos dela e falei, cara, eu preciso trazer isso pra minha vida. E ela falava muito em que o universo, ele não atende o que você pede, mas ele atende o que você vibra com emoção. Então, no começo, eu tentei, falei assim, cara, então eu falei assim, eu preciso me programar pra isso. Mas o tempo todo eu tava me sabotando, eu falava, cara, isso não é pra mim, ter uma casa. Imagina, eu ganho um salário mínimo, como que eu vou ter uma casa? Então eu comecei a ler livros, eu comecei a ver vídeos sobre lei da atração, comecei a me aprofundar cada vez mais no assunto e eu comecei a usar as técnicas ao meu favor. Foi quando eu comecei a visualizar essa casa como se ela já fosse minha. Eu comecei a imaginar como seriam os cômodos, como seria a minha sala, como seria a minha cozinha, como seria o quarto das crianças, porque os meus filhos nunca tiveram um quarto só deles, por exemplo, um quarto decorado para eles, né? Eu nunca tive um quarto para mim, decorado para mim. Então, assim, eu comecei a imaginar, comecei a sentir o cheiro de casa nova, cheiro de móveis novo. Eu comecei a imaginar minha cozinha feita do jeito que eu sempre sonhei, que era toda no porcelanato, cheio de balcão, cheio de armário. Então, eu comecei a imaginar isso, criar um ambiente na minha imaginação. E eu, tipo assim, eu me transportava pra dentro dessa casa e eu começava a imaginar. E eu falava, cara, um dia eu vou ter essa casa, um dia eu vou obter essa casa. E aí eu comecei a me imaginar dentro dessa casa. Só que toda vez que eu me imaginava, eu começava a me sabotar. Eu falava, gente, como que eu posso ter uma casa ganhando salário mínimo? Eu mal consigo colocar comida dentro de casa, pagar o aluguel, água, luz, não sobra dinheiro pra nada. Tem mês que a gente passa a necessidade das coisas dentro de casa, não tem lanche constante para meus filhos, meu aluguel tá atrasado, água, luz atrasada, como que eu posso? Eu sempre, tipo assim, me sabotava. E aí eu fui demitida. Demitida que eu falo assim, eu fui mandada embora do local onde eu tava morando por causa dos meus filhos. Triste realidade, mas foi. Mudei pra uma kitnet. Era bem pequenininha, bem menor do lugar que eu morava. E em 2 cômodos a gente morava bem apertadinho. E eu continuei fazendo o Ho'oponopono mágico, eu continuei imaginando as coisas, eu continuei lendo sobre lei da atração. Eu falei, cara, eu quero uma casa pra mim. E eu já tinha entrado em contato com um monte de corretores. Tudo quanto é corretores que vocês imaginar, eu já tinha entrado em contato e a resposta deles pra mim era: você não tem um perfil pra comprar uma casa financiada. Você não tem como ter uma casa nesse momento. Os bancos negaram o crédito para você. E lá vinha mais uma frustração. De frustrar? Eu vou parar de frustrar. Mas o universo, quando ele quer te entregar algo, ele vai ser bem claro, ele vai ser bem objetivo. E ele não vai fazer rodeios para você. E na hora exata ele vai te entregar. Então, um dia, eu estava ali fazendo as minhas, imaginando, e de repente eu peguei meu celular e comecei a olhar os meus contatos.
E lá nos meus contatos tinha o nome de uma pessoa que eu já tinha há muito tempo ali. Não me pergunte como eu tinha o nome desse corretor, mas eu tinha. O nome dele é Jonathan. E sim, eu entrei em contato com o Jonathan. Na verdade, eu não entrei em contato com o Jonathan. Eu vi um status dele falando sobre casas, que ele vendia casa e tal. Eu falei, gente, só falta esse corretor. Só pode faltar esse corretor pra mim entrar em contato. Entrei em contato com ele. Aí ele falou assim, manda seu CPF, manda pra mim os seus documentos pessoais, que eu vou passar por uma análise. E eu ainda brincando, tipo assim, jogando um som sarcástico, falei pra ele assim, cara, se você conseguir o meu financiamento, a minha aprovação da minha casa, eu te pago um churrasco. Inclusive, eu tô devendo esse churrasco para o Jonathan, né? E aí, ele pegou, me ligou e falou assim, Geisiane, nós temos uma casa que não é dentro de Goiânia, e se você tiver interesse em conhecer essa casa, você pode estar indo lá. E eu fui ver essa casa, gente. Só que antes de eu ir, eu acabei me sabotando mais uma vez. Eu falei, cara, isso não vai dar em nada, é mais uma viagem perdida, é mais uma frustração. Só que até então, eu tinha dado um passo a mais, porque eu nunca tinha ido visitar nenhuma casa. Essa era a primeira. E eu fui. Cheguei, vi a casa, apaixonei. Aí o Jonathan já tava com os papéis. Ele virou pra mim e falou assim, Geisiane, agora você vai assinar uns papéis aqui, que é de compromisso de compra entre você e o vendedor. Que ele vai segurar essa casa pra você e não vai mostrar essa casa pra mais ninguém. Aí eu falei, dentro de mim, falei, gente, isso aqui é mais uma enganação, só pra me levar no papo. E tá, assinei os papéis, dei pra ele, ele falou assim, olha, com 60 dias eu te entrego a chave da casa. Tinha tudo pra dar errado? Tinha tudo. Tinha tudo pro banco negar o meu crédito? Tinha tudo. E eu fui pra casa. E eu falei, cara, se tudo é vibração, se tudo tem que colocar intensidade, se tudo é o que você sente, eu falei, eu vou mais a fundo. Vou entrar nessa brincadeira, vou colocar tudo em cima da mesa e vou jogar tudo pro universo e seja feita a vontade de Deus e o que o universo tiver pra mim, vai ser. Eu fiz a pior loucura da minha vida e não me arrependo. Eu falei assim, falei bem específico pro universo, eu quero móveis novo, eu quero uma casa maravilhosa, eu quero me sentir entrando numa casa com tudo novo. Eu não vou levar nada dessa casa pra outra casa. Gente, eu peguei tudo de dentro da minha casa e vendi tudo. Tudo, eu vendi tudo. Eu vendi cama, vendi colchão, vendi panela. Eu tava dormindo no chão, eu e as crianças. Nós ficamos assim durante 2 meses. E aí eu comecei a comprar as coisas da minha casa, comprar as coisas novas. E fui comprando durante esses 2 meses. Tudo que entrava de dinheiro pra mim, eu corria lá no mercado, comprava prato, comprava talheres, comprava panela, comprava forro de cama, comprava tudo que vocês imaginaram. E aí, chegou o grande dia. O Jonathan me ligou e falou assim, vem assinar os documentos da sua casa. Gente, eu quase desmaiei, eu quase dei um treco. Pra mim era uma coisa assim, impossível. E eu, tipo assim, nunca agradeci tanto o universo. Eu já gritei, eu já agradeci. E lá dentro do banco, eu assinei, cheguei, né, no banco. E eu falei, cara, é minha vez, é meu momento. É agora, Senhor. E não, tipo assim, eu fiquei tão emocionada, eu gelava, eu suava frio. Aí o Jonathan falou assim, agora senta aqui na mesa redonda e nós vamos assinar papéis. Gente, foi um monte de papel, e um monte de papel que não parava mais. Eu acredito que eu fiquei umas 4 horas dentro do banco. E aí ele me deu a chave da casa e falou assim, parabéns pela sua conquista. E aí eu fui lá pra ver a minha casa, porque tava em processo de finalização, por isso que demorou 60 dias. E eu não acreditei. Então, gente, confia, entrega pro universo, porque tudo dá certo quando você entrega. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Como que eu manifestei a minha casa através da lei da atração.